Prezadas leitoras, prezados leitores da nossa editora Foco. Eu sou Alexandre Salim, sou promotor de justiça e professor de direito penal e de direito processual penal. Sou também autor de obras jurídicas relacionadas ao direito criminal. Um fato que merece uma discussão maior, um aprofundamento, que merece um olhar atento do nosso legislador, diz respeito à chamada pornografia de revanche, conhecida na literatura mundial como revenge porn. O sujeito, para se vingar da ex-companheira, ele lança na internet fotos e vídeos de conteúdo íntimo que foram tirados quando o casal ainda estava junto. Estas fotos contêm nudez. Estes vídeos, não raras vezes, contêm prática de relação sexual. E o que ele deseja? Ele quer expor a ex-companheira. Ele quer se vingar dela. Este fato, que é lamentável, até hoje ainda não encontra o enquadramento penal específico no direito penal brasileiro. E, portanto, vem sendo enquadrado, como regra, como um mero crime contra a honra, como uma simples difamação. Artigo 139 do Código Penal. Há vários projetos de lei em tramitação. Como regra, estes projetos de lei, eles querem criar um novo tipo penal, um novo artigo 216B, em alguns casos, um 216C ao nosso Código Penal. Em que capítulo? No capítulo dos crimes contra a liberdade sexual. Ao lado do estupro, que está no 213, ao lado da violação sexual mediante fraude, que está no 215, ao lado do próprio assédio sexual, que está no 216A. Seria criado um 216B ou C do Código Penal. O que se tutela ali? A liberdade sexual. E o que nos diz esse bem jurídico, liberdade sexual? Nos diz que a pessoa ela é livre para a escolha do parceiro e para a escolha do momento. Liberdade sexual significa que eu sou livre para escolher com quem e quando eu quero me relacionar sexualmente. É por isto que há uma grave atecnia nestes projetos. Porque o bem jurídico violado com a pornografia de revanche não é a liberdade sexual. Claro que não. Porque no momento das fotos e dos vídeos havia consentimento. Consentimento das duas partes. Ninguém foi forçado a nada. Havia consentimento, não só na prática da relação sexual, como também na tomada das fotos, na gravação dos vídeos. Não é ofendida a liberdade sexual ali. É por isto que, quando eu tenho me manifestado sobre este importante tema, eu tenho sugerido a criação de um novo bem jurídico dentro do nosso Código Penal. Este bem jurídico deveria se chamar intimidade sexual. Aí sim, o enquadramento estaria adequado, estaria técnico. Intimidade sexual e não liberdade sexual. A prática da pornografia de revanche tem algumas derivações. Às vezes não há este sentimento de vingança. O que há, simplesmente, é a violação da intimidade. É a invasão dos computadores, dos iPhones, dos mecanismos cibernéticos. Aí nós teremos, simplesmente, o crime que foi criado pela Lei Carolina Dickmann, o artigo 154A do Código Penal. Invasão de dispositivo informático. Foi criado pela Lei Carolina Dickmann, foi apelidado com o nome da atriz pelo caso notório das fotos da atriz, fotos dela nua, que foram tiradas de dentro do computador dela. 154A. Há outros casos em que nós temos um crime patrimonial. Há um caso em que eu trabalhei como promotor criminal, em que o sujeito entra para furtar na casa da vítima, acha uma pendrive. Dentro desta pendrive há fotos íntimas da vítima. A vítima está nua, está se relacionando sexualmente.
e depois ele passa a extorquí-la. Inclusive, há um termo em inglês que se chama sextortion, que é um anglicismo. Sex mais extortion, sextortion. Ou seja, uma extorsão de cunho sexual. No meu caso concreto, ele passa a exigir dinheiro da vítima para não revelar, para não tornar públicas aquelas fotos ou aqueles vídeos. A sextortion. Há casos em que nós temos o próprio crime de estupro. Há um caso de Porto Alegre que se tornou conhecido no Brasil inteiro, em que o sujeito tinha falsos perfis no WhatsApp e no Facebook. Então ele tinha um rostinho bonito ali, ele colocava um perfil falso, uma foto falsa, e ele tinha um bom papo, ele conquistava as vítimas, mas sempre através de contatos virtuais. Quando a vítima ela mandava alguma foto íntima para ele passava a exigir que ela se relacionasse sexualmente com ele, sob pena de revelar aquela foto, de tornar público aquele vídeo. Nós tivemos dezenas de estupros praticados por este sujeito em Porto Alegre. Então vejam, esta prática da exposição sexual não consentida, ela pode muitas vezes configurar uma vingança pornô, a pornografia da vingança, a pornografia de revanche, que são nomenclaturas utilizadas, ou pode configurar outros delitos. Invasão de dispositivo informático, extorsão, estupro. Agora o certo é que nós precisamos urgentemente criminalizar a pornografia de vingança, a pornografia de revanche, sob pena de violação, como acontece hoje, do princípio da proibição da proteção deficiente. O que nos ensina este princípio? Que nós não podemos tutelar de forma insuficiente direitos fundamentais. E a intimidade sexual é um bem jurídico relevante que merece mais atenção do nosso legislador. Ok? São algumas reflexões que eu trago aos amigos e amigas da nossa Editora Foco. Joia? Um grande abraço a todos.